Oiê! Enquanto José não nasce, eu decidi sentar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de como tem sido essa jornada da minha segunda gestação. Apesar de eu estar sumidinha assim, né, das redes sociais, nos bastidores, estamos vivendo, né? A vida está acontecendo. E quero compartilhar um pouco do testemunho e falar um pouco da bondade de Deus nessa minha fase, que eu tenho sentido as mãos dele, sabe? O tempo inteiro. E tá sendo muito especial mesmo. Então quero compartilhar um pouquinho com vocês. É diferente da gestação do Tomás, que foi assim, do início ao fim, uma gestação super tranquila. Tipo, não senti nada assim de diferente, tudo ocorreu muito bem, os exames, tudo fluiu muito bonitinho. Inclusive foi uma gestação que eu fiz meio mundo de coisa. Eu casei, eu tirei habilitação, eu me mudei, uma série de coisas e assim, ele ficou muito bonzinho na minha barriga, esperando eu fazer todos os meus rolês. E foi muito tranquilo mesmo. Já nessa segunda gestação do José, no início estava tudo muito bem, até que, no ultrassom morfológico, segundo trimestre, tivemos um achado que, de certa forma, nos assustou um pouco, que no meu colo do útero teve um afunilamento, chamado também dedo de luva. E quando eu fui para a minha consulta com a médica que estava me acompanhando naquela fase, ela disse que eu precisaria passar por um procedimento. Eu fui pega completamente de surpresa, assim. Foi um baque, um susto, medo. E eu tinha que passar por esse procedimento para fazer uma cerclagem, né? Que seria dar um pontinho onde tem essa abertura, né? Para não correr o risco de ter ali um parto prematuro, da bolsa de repente entrar por aquele buraco que estava ali. E recebendo aquela notícia, fui sozinha para consulta porque o Alan ficou com o Tomás em casa. Eu vim para casa assim, desesperada, morrendo de medo, porque assim, tinha os seus riscos de fazer e de não fazer. O de não fazer seria esse risco, né, da prematuridade, e o risco de fazer também seria, de repente, sei lá, passar por todo aquele processo, tomar hack, aquela mesma anestesia que dá quando você vai ter um parto cesáreo. Também é aquela questão de, tipo, imagina, sei lá, a agulha pega na bolsa, estoura e, tipo, não tem o que fazer. Voltei pra casa desesperada, cheguei em casa, conversei com a Alan, contei todo o processo que precisaria fazer. Só que eu não estava me sentindo segura de fazer esse tipo de procedimento. A gente estava em tempo de quaresma, né? Acordando todos os dias de madrugada para rezar. Eu virei para ele e falei: o que eu tô sentindo no meu coração é essa necessidade de conversar com Deus. Pedi ele para nos auxiliar nessa tomada de decisão, que naquele momento ali era uma decisão muito importante para se tomar. Porque a médica falou que no dia seguinte eu já precisaria me internar, passar 3 dias internada. Imagina a minha cabeça, sabe? Tipo, pensando ali no procedimento que tinha que fazer, passar 3 dias longe do Tomás. Uma coisa é ir pro parto, né? Outra coisa é... Enfim. Aí eu sentei com ele e falei: vamos acordar amanhã cedo, como de costume. Vamos colocar os joelhos no chão e rezar, pedir a Deus que toque nosso coração, que converse com a gente, fale qual seria a melhor decisão a ser tomada, para que eu pudesse ficar tranquila, sabe? No quesito de fazer o procedimento ou de não fazer. O de não fazer para não me sentir culpada se acontecer alguma coisa e tal, enfim. E na manhã seguinte, fizemos nossa oração, conversamos com Deus e eu senti que a palavra daquele dia falou, assim, demais comigo. Inclusive, a palavra falava sobre esperança, né? Sobre esperar em Deus. Deixar o controle nas mãos dele. E no final do rosário, nesse dia, a doutora Filó estava lá e ela contou também um testemunho, não igual o meu caso, mas de uma grávida também que estava no hospital, que precisaria passar por um certo procedimento e que ela também estava insegura em passar por esse procedimento. Resumindo a ópera, ela não precisou passar por o procedimento. Deus agiu e a coisa aconteceu sem precisar disso. E eu falei: cara, é isso. Eu chego a me arrepiar, porque de fato me tocou bastante. E eu olhei pra Alan e falei: cara, eu não vou fazer o procedimento. Eu não vou me internar pra fazer esse procedimento. Eu vou entregar o controle nas mãos de Deus e vou deixar que ele faça a coisa acontecer. Vou colocar as minhas preocupações na mão dele e ele resolve tudo. Se ele me concebeu a graça de ser mãe pela segunda vez, então ele vai me ajudar a seguir com a minha gestação, semana após semana, até completar
os 9 meses. Pasmem. Eu não voltei para fazer o procedimento. Na semana seguinte, voltei na médica para fazer um acompanhamento desse colo do útero para ver como estaria e simplesmente não tinha mais afunilamento, não tinha mais abertura, tava fechadinho, tudo bonitinho. Naquele momento, só pensei em Deus. Tem quem acredita, tem quem não acredita. Eu, 100% de certeza, sim, Deus a todo momento, a todo instante. Eu sei que eu fiquei mais umas 4 semanas, toda semana fazendo ultrassom para acompanhar e segui ali sem nenhuma alteração. E eu lembro que nessa época eu tava com 22 semanas. Eu pensava e falava assim, cara, se Deus me der a graça de chegar no 9º mês, com 38 semanas, eu irei gravar um vídeo para contar sobre isso. E cá estou eu, com 38 semanas e 5 dias, contando que está dando tudo certo, já estou no 9º mês, sem risco algum, obviamente, né, de prematuridade, vencendo assim, semana após semana. E agora sim eu posso dizer que, tipo, depois desse episódio, depois desse susto, a minha gestação voltou a ser, assim, muito parecida com a gestação do Tomás. Tudo muito tranquilo, ultrassom, o bebê super saudável, crescendo bem. Inclusive, esse bebê já tá com 3,4 kg. Se ele demorar mais uma semana para nascer, vai nascer um bebê super gordinho. Mas assim, eu tô muito feliz, eu tô muito grata. Porque assim, teve também a questão de que, passando por todo aquele processo, eu entrei em uma gestação de risco, de alto risco. Não poderia pegar peso, que isso incluiria pegar o meu bebê, né, o Tomás, de 1 ano. Eu fiquei desesperada, falei, e agora? O que eu faço? Depois que eu entreguei o controle nas mãos de Deus, eu segui minha vida normalmente. Eu simplesmente fiz tudo que eu já estava fazendo. Pegando o Tomás, obviamente, de um jeito mais confortável, né? Teve, obviamente, seus desafios, né? À medida que a barriga vai crescendo. Mas assim, eu venho sentindo as mãos de Deus o tempo inteiro, em todas as fases, assim. Nos dias mais cansativos, sinto essa força que Ele me dá, sabe? Pra continuar vivendo um dia de cada vez. É assim que eu tenho feito. É assim que eu consigo tornar esse processo o mais leve possível. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. E eu vinha vibrando cada semana que passava, completava 30 semanas, 33 semanas, 35 semanas, sempre agradecendo a Deus por ter me ajudado, me sustentado até ali, até aqui. E é isso, gente. Esse é aquele tipo de vídeo que eu gostaria de ter assistido para que eu pudesse me identificar, para que eu pudesse acalmar o meu coração. E eu sei que através do meu vídeo, outras mães, outras pessoas que de repente estão passando pela mesma situação, vai se acalmar também. Inclusive, já indo para o encerramento desse vídeo, eu tenho muitas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Tô sumidinha das minhas redes sociais, do Instagram, aqui do YouTube, mas pretendo voltar muito em breve, porque assim, esse meu desejo, essa minha vontade de compartilhar as minhas experiências, as minhas vivências, sempre arde dentro de mim, né? Como um desejo ardente mesmo, de compartilhar minha mensagem, de saber que você que está aí do outro lado vai aproveitar muito dessas informações, dessas experiências. Isso me faz querer continuar, sentar, gravar. É porque agora, né, mãe de 2, eu vou precisar me estruturar, me organizar para que as coisas elas vão se encaminhando bem. Então, todo esse processo que eu vou vivendo, que eu estou vivendo, que eu já passei, eu quero sentar para compartilhar com vocês. E por hoje é isso. É essa mensagem que eu gostaria de compartilhar, falar da bondade de Deus, de que vale a pena, vale muito a pena entregar o controle nas mãos daquele que sabe de tudo. Ele sabe exatamente de tudo que a gente precisa. Quando a gente fica querendo ter o controle de tudo, quando a gente não pede ajuda para ele, as coisas ficam mais difíceis. Mas quando o contrário, a gente se abre, a gente decide deixar nas mãos dele, as coisas fluem de uma forma totalmente diferente e faz a gente ter aquela calma, aquela paciência, viver um dia de cada vez, deixar que as coisas fluem, sabe? Sem aquela preocupação, aquela pré-ocupação do que ainda nem aconteceu. E é isso. Estamos aqui na reta final, muito breve, né? A data prevista do parto tá pro dia 27 ainda de julho, né? Mas pode nascer antes ou um pouquinho depois. Eu só sei que os meus filhos não têm pressa de vir. E eu, obviamente, estou muito agradecida, né? Por pelo menos termos vencido e termos chegado até aqui no 9º mês. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo.